Você não chegou aqui por acaso. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei que seu coração está aflito, apertado. Todos os meses você trabalha mais e mais, mas a conta não fecha. Respire fundo. Você não está sozinho. Fique comigo nesse vídeo. Vou te mostrar o passo a passo para uma vida abundante e próspera. Já deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Todo o conteúdo criado aqui é para que você possa viver a vida que tanto deseja e trabalha para conseguir. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei que seu coração anda aflito, apertado, cansado de tentar fazer tudo certo e ainda assim sentir que a vida segura você no mesmo lugar. Você trabalhou, insistiu, esperou, pediu e, em algum ponto, começou a acreditar que talvez enriquecer não fosse para você. Hoje, essa crença começa a ser quebrada. Existe uma permissão que nunca te deram explicitamente. Uma autorização silenciosa que você esperou a vida inteira. Você foi ensinado a se esforçar, a sobreviver, a aceitar o suficiente, mas não a prosperar, não a enriquecer. E quando a permissão não vem de fora, o ser humano aprende a se bloquear por dentro. Florence Scovel Shinn ensinava que aquilo que você aceita como verdade interna se manifesta como experiência externa. Se você nunca se permitiu enriquecer, o dinheiro encontra sempre uma forma de parar antes de chegar. Você tem permissão para enriquecer. Essa frase pode soar estranha agora, quase proibida, porque enriquecer foi associado a culpa, egoísmo, risco, punição. Mas essa associação não nasceu em você. Ela foi aprendida, repetida, reforçada. E tudo o que foi aprendido pode ser desaprendido. A abundância não é um erro do sistema. Ela é parte da ordem natural da vida, quando a consciência permite. Talvez você esteja ouvindo isso com um misto de alívio e resistência. Alívio porque algo faz sentido. Resistência porque isso confronta anos de esforço silencioso e frustração acumulada. Você não falhou por não ter enriquecido. Você apenas operou sob uma permissão limitada. E quando a permissão muda, o fluxo muda. Ganhar dinheiro deixa de ser luta e começa a ser consequência. Você não precisa provar que merece. Merecimento não se conquista com sofrimento. Se reconhece com consciência. Sair das dívidas não começa quando sobra dinheiro. Começa quando a culpa termina. O dinheiro não se fixa onde existe culpa por tê-lo. Ele se fixa onde existe respeito e permissão interna. E essa permissão começa agora, com essa simples verdade sendo aceita. Permita que essa ideia se acomode. Não force concordância. Apenas observe como seu corpo reage ao ouvir que você tem permissão para enriquecer. A verdade espiritual não oprime, ela alivia. E se alguma dessas palavras tocar você profundamente, guarde. Mais adiante, eu vou pedir que você escreva nos comentários o trecho que mais falou com você. Isso não é apenas participação, é confirmação interna. Existe um ponto exato em que a vida para de responder ao esforço e começa a responder à consciência. Esse ponto costuma chegar quando o cansaço é grande demais para continuar fingindo que está tudo bem. Você pediu, insistiu, tentou se manter positivo, mas no fundo sentia que havia algo travado. Esse algo não era falta de capacidade, nem falta de oportunidade. Era a falta de permissão interna para ir além do limite que você aprendeu a respeitar. Florence Scovel Shinn dizia que o homem falha não por falta de fé, mas por fé no contrário. Você pode ter desejado ganhar dinheiro, mas acreditava que enriquecer era perigoso, improvável ou reservado a outros. Essa contradição cria bloqueio. O universo não responde ao desejo isolado, responde à convicção dominante. E a convicção dominante começa a mudar quando você aceita que não há erro em prosperar. Você pode ter sido leal demais à escassez, leal à história da família, leal às dificuldades do passado, leal à ideia de que viver apertado é sinal de caráter. Essa lealdade silenciosa cobra um preço alto. Ela mantém você pequeno em nome de uma moral que nunca foi divina. A abundância não exige que você abandone seus valores. Ela exige que você abandone a culpa de ir além. Talvez você esteja começando a perceber que o dinheiro sempre parava em um certo ponto. Chegava, resolvia urgências, mas nunca transbordava. Isso não era azar. Era o limite da sua permissão interna. O transbordar financeiro só acontece quando você aceita que pode ter mais do que o necessário sem se sentir errado por isso. E essa aceitação é um ato consciente.
Você tem permissão para enriquecer sem perder quem você é. Pelo contrário, a escassez distorce muito mais o caráter do que a abundância consciente. O medo constante endurece. A falta prolongada limita. O dinheiro, quando chega a uma consciência alinhada, organiza, expande e liberta. Ele não corrompe, ele revela. Guarde isso com cuidado. Ainda estamos apenas no início. Muitas camadas serão reveladas. E quando você sentir que uma frase descreveu exatamente sua história, sua dor ou seu cansaço silencioso, lembre-se de comentar esse trecho. Aquilo que você reconhece se fortalece. Existe um momento em que você percebe que não foi a falta de esforço que te manteve distante da riqueza, mas a ideia silenciosa de que enriquecer exigiria que você deixasse algo para trás. Talvez valores, talvez pessoas, talvez quem você acredita ser. Essa ideia cria um freio invisível. Você avança até certo ponto e, sem perceber, se sabota. Florence Scovel Shinn ensinava que o homem não perde nada quando se alinha com a lei. Ele apenas perde o que não estava em harmonia. Enriquecer não exige abandono de essência, exige alinhamento. Você pode ter aprendido que dinheiro traz problemas, conflitos, perdas. Essa narrativa foi repetida tantas vezes que virou verdade emocional, e verdades emocionais comandam decisões silenciosas. Quando você acredita que enriquecer é perigoso, você se protege mantendo distância. O dinheiro percebe essa distância e respeita. Ele não força a entrada onde não há permissão. Por isso, aceitar que você tem permissão para enriquecer muda imediatamente a dinâmica do fluxo. Talvez você esteja começando a reconhecer quantas vezes recusou oportunidades sem perceber, quantas vezes minimizou talentos, quantas vezes escolheu o seguro em vez do expansivo. Não por preguiça, mas por medo de ultrapassar um limite invisível. Esse limite não foi imposto pela vida, foi aprendido. E tudo o que é aprendido pode ser desaprendido quando a consciência amadurece. Você não precisa se sentir totalmente confortável agora. Crescimento raramente é confortável no início. Existe um desconforto saudável quando a mente se expande além do padrão antigo. Esse desconforto não é aviso de erro, é sinal de transição. Você está atravessando de uma identidade que apenas sobrevive para uma identidade que permite prosperar. Enriquecer não é apenas acumular dinheiro. É respirar sem aperto. É dormir sem ansiedade. É escolher sem medo. É sair das dívidas sem carregar culpa. Quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser um símbolo de ameaça e passa a ser uma ferramenta de estabilidade. E ferramentas não precisam ser temidas. Precisam ser usadas com consciência. Permita que essa nova compreensão se instale. Não lute contra pensamentos antigos. Apenas não os alimente. E se alguma dessas frases tocar você profundamente, guarde. Mais adiante, será importante que você escreva nos comentários o trecho que mais falou com você. Aquilo que você confirma, se fortalece. Existe uma diferença profunda entre desejar riqueza e permitir riqueza. Desejar ainda aceita a possibilidade de não receber. Permitir encerra essa negociação interna. Quando você permite, você não força resultados, mas deixa de bloqueá-los. Florence Scovel Shinn dizia que o homem deve se ver no fim desejado, não como fantasia, mas como direção interna. Essa direção reorganiza escolhas, atitudes e percepções. Você pode ter passado anos dizendo que queria ganhar dinheiro, mas internamente se vendo como alguém que sempre luta, sempre corre atrás, sempre se cansa. Essa imagem interna moldou sua experiência. O universo apenas confirmou aquilo que você acreditava ser verdade sobre si mesmo. Quando a imagem muda, a confirmação muda. E a imagem começa a mudar quando você aceita que pode enriquecer sem culpa. Talvez você esteja percebendo agora que sua relação com o dinheiro sempre foi emocional. Não era apenas sobre números. Era sobre merecimento, medo, aprovação e pertencimento. Quando essas camadas começam a ser vistas, elas perdem força. A clareza dissolve padrões antigos, e padrões dissolvidos não se repetem com a mesma intensidade. Existe um momento em que você entende que enriquecer não te separa das pessoas certas. Ele apenas te separa de dinâmicas baseadas em carência. Relações sustentadas por falta não sobrevivem à abundância consciente, mas relações sustentadas por respeito e verdade se fortalecem.
E isso também faz parte da permissão para prosperar. Você começa a perceber que ganhar dinheiro não precisa ser um campo de batalha. Ele pode ser um fluxo organizado quando existe clareza interna. Sair das dívidas não precisa ser punição, pode ser encerramento. O transbordar financeiro não é exagero, é consequência de um sistema interno alinhado. Guarde isso. Ainda estamos aprofundando camadas importantes. E quando você sentir que uma frase descreveu exatamente sua dor, sua história ou seu cansaço silencioso, lembre-se de comentar esse trecho. Esse gesto simples ancora internamente a permissão que está se formando. Existe um instante em que você percebe que a vida nunca te negou prosperidade. Foi você quem aprendeu a pedir permissão para ir até certo ponto e parar. Esse aprendizado foi silencioso, quase invisível, mas poderoso. Você avançava, sentia medo, recuava. Avançava de novo, sentia culpa, parava. Esse ciclo não era falta de capacidade, era falta de autorização interna para enriquecer. E quando essa autorização muda, o ciclo se rompe. Florence Scovel Shinn ensinava que a mente que aceita limites cria limites, e a mente que aceita a expansão cria caminhos. Você pode ter trabalhado duro, feito tudo o que diziam ser certo, e ainda assim sentir que o dinheiro nunca se estabelece. Isso acontece porque o esforço não compensa a ausência de permissão. O dinheiro pode até chegar, mas não fica onde não é autorizado a permanecer. Talvez você esteja começando a perceber que sempre que algo começava a dar muito certo, surgia um medo súbito. Medo de perder, medo de chamar atenção, medo de errar. Esse medo não era aviso divino, era condicionamento. Era a velha crença de que prosperar demais traz consequências ruins. Essa crença não protegeu você, apenas te manteve distante do transbordar financeiro. Você não precisa mais se provar digno para enriquecer. A dignidade não se mede pelo saldo bancário, mas o saldo responde à dignidade que você reconhece em si mesmo. Quando você aceita que merece estabilidade, conforto e abundância, suas decisões começam a refletir isso. Você escolhe diferente. Você se posiciona diferente. E o mundo responde a essa nova postura. Existe um alívio quando você entende que enriquecer não exige que você abandone sua espiritualidade. Pelo contrário, a verdadeira espiritualidade não glorifica a escassez. Ela organiza a matéria. O dinheiro, quando chega a uma consciência alinhada, não corrompe, ele amplia. Amplia escolhas, amplia impacto, amplia paz. Permita que essa compreensão se aprofunde. Observe como seu corpo reage quando você aceita a ideia de enriquecer sem culpa. E se alguma dessas frases tocar você profundamente, guarde. Em breve, será importante que você escreva nos comentários o trecho que mais falou com você. Aquilo que você reconhece, cresce. Existe uma virada silenciosa quando você entende que enriquecer não é trair sua história, é honrá-la. Honrar tudo o que você atravessou, tudo o que superou, tudo o que aprendeu. Permanecer pequeno depois de tanto crescimento interno é desrespeitar o próprio caminho. A vida não te preparou para sobreviver eternamente, te preparou para expandir. Florence Scovel Shinn dizia que o homem deve andar como quem espera o bem com naturalidade. Não com ansiedade, não com medo, mas com convicção tranquila. Essa convicção muda tudo. Você deixa de se apressar por insegurança. Deixa de aceitar menos por medo. E essas mudanças silenciosas constroem uma base sólida para o dinheiro permanecer. Talvez você esteja percebendo que sempre associou enriquecer a sofrimento excessivo, como se fosse preciso pagar um preço emocional alto para ter mais. Essa associação cria resistência. Quando você entende que a abundância pode chegar com leveza, o caminho se suaviza. Não porque você deixou de agir, mas porque deixou de resistir. Existe uma maturidade que nasce quando você aceita que pode ganhar dinheiro e continuar sendo íntegro, sensível e humano. A escassez forçada endurece muito mais do que a abundância consciente. O medo constante rouba mais valores do que o dinheiro jamais roubaria. E quando você entende isso, a permissão para prosperar se firma. Você começa a notar que o simples ato de se permitir muda seu estado interno. Menos tensão, menos cobrança, mais clareza. Esse estado interno é o terreno fértil onde o dinheiro cresce, onde sair das dívidas se torna consequência, onde o transbordar financeiro deixa de ser fantasia e começa a ser possibilidade real.
Guarde isso com cuidado. Ainda estamos aprofundando camadas essenciais. E quando você sentir que uma frase descreveu exatamente sua trajetória, sua dor ou sua virada interna, lembre-se de comentar esse trecho. Esse gesto simples ancora internamente a permissão que está se consolidando. Existe um momento em que você percebe que a maior trava para enriquecer nunca foi externa. Não foram as pessoas, não foram as circunstâncias, não foi o mercado, nem o tempo. A maior trava sempre foi a autorização interna para ir além do ponto conhecido. Você se permitia melhorar um pouco, respirar um pouco melhor, pagar uma conta, resolver uma urgência. Mas quando o cenário começava a apontar para algo maior, algo dentro de você recuava. Esse recuo não era racional, era emocional. Florence Scovel Shinn ensinava que o homem cria limites exatamente onde acredita que não deve ultrapassar. Esses limites não são impostos pelo universo, são aceitos pela consciência, e aquilo que a consciência aceita, a vida confirma. Se você nunca se permitiu enriquecer de verdade, o dinheiro respeitou esse limite invisível, não por punição, mas por coerência. Talvez você esteja começando a lembrar de momentos em que tudo parecia pronto para dar certo, mas algo não avançou. Oportunidades que esfriaram, decisões que foram adiadas, escolhas que pareceram seguras demais. Nada disso foi azar. Foi proteção emocional contra uma realidade maior do que você se permitia viver. Agora, essa proteção começa a perder função. Você não precisa mais se proteger da abundância. Ela não é ameaça. A abundância só ameaça identidades baseadas na escassez. Quando você muda a identidade, o medo perde espaço. Enriquecer passa a ser visto como expansão natural, não como risco. E quando o risco desaparece internamente, o caminho se abre externamente. Existe um alívio profundo quando você entende que pode ganhar dinheiro sem se perder, sem se afastar de quem ama, sem se tornar alguém que você não respeita. Essa compreensão dissolve uma das maiores resistências inconscientes. O dinheiro não exige que você se torne outra pessoa. Ele exige apenas que você pare de se limitar. Permita que essa verdade se assente. Observe como sua respiração muda quando você aceita que enriquecer é permitido. E se alguma dessas frases tocar você profundamente, guarde. Em breve, será importante que você escreva nos comentários o trecho que mais falou com você. Aquilo que você reconhece se fortalece. Existe uma clareza que surge quando você entende que a vida não te mantém pequeno para te proteger, mas porque você aprendeu a se manter assim. Essa clareza não gera culpa, gera responsabilidade. Responsabilidade espiritual. A responsabilidade de reconhecer que agora você pode escolher diferente, e escolher diferente muda tudo. Florence Scovel Shinn dizia que o homem deve se ver vivendo no fim desejado, não como fantasia, mas como aceitação interna. Quando você se vê vivendo com abundância, tomando decisões sem medo, respirando sem aperto, o corpo começa a responder a essa imagem, e o corpo alinhado muda escolhas, atitudes e caminhos. Talvez você esteja começando a perceber que o dinheiro sempre respondeu mais ao seu estado interno do que ao seu esforço. Houve momentos em que você trabalhou menos e as coisas fluíram melhor, e outros em que se esforçou demais e tudo travou. Isso não foi injustiça. Foi sinal de alinhamento ou desalinhamento. O dinheiro segue o estado emocional dominante. Existe um ponto em que você entende que sair das dívidas não é apenas quitar valores, mas encerrar uma mentalidade de sobrevivência. Enquanto você pensa como alguém que apenas tenta sair do aperto, o aperto se repete. Quando você começa a pensar como alguém que organiza, planeja e permite estabilidade, o cenário começa a se reorganizar. Você começa a perceber que enriquecer não é um evento distante, mas um processo interno contínuo. Cada decisão tomada sem medo reforça esse processo. Cada limite saudável imposto reforça esse processo. Cada vez que você se escolhe, você reforça a permissão para prosperar. Guarde isso com atenção. Ainda estamos avançando por camadas profundas. E quando você sentir que uma frase descreveu exatamente sua história, sua luta ou sua virada interna, lembre-se de comentar esse trecho. Esse gesto simples ancora internamente a permissão que está se expandindo. Existe um instante em que você percebe que sempre houve um teto invisível sobre a sua vida financeira.
Você crescia até certo ponto e logo depois algo travava. Não era falta de talento, não era falta de esforço. Era a crença silenciosa de que ir além daquele ponto não era permitido para você. Florence Scovel Shinn ensinava que a vida obedece aos limites que a consciência aceita. Onde você aceita um teto, a realidade constrói um teto. Você pode ter acreditado que esse limite era prudência, humildade ou realismo, mas no fundo era medo de ultrapassar o conhecido. O conhecido pode ser desconfortável, mas é familiar. O desconhecido, mesmo quando é abundante, assusta. Por isso, tantas pessoas preferem continuar apertadas a permitir um novo nível de prosperidade. Hoje, esse padrão começa a ser visto com clareza. Talvez você esteja começando a reconhecer quantas vezes disse para si mesmo que já estava bom assim, que não precisava de mais, que riqueza não era prioridade. Essas frases pareciam virtudes, mas escondiam renúncias silenciosas. Não há virtude em negar a expansão quando ela é natural. A natureza não para de crescer para parecer modesta. Ela cresce porque essa é a ordem. Você tem permissão para enriquecer sem se justificar, sem explicar, sem se defender. A abundância não exige desculpas. Ela exige alinhamento. Quando você aceita que pode ter mais, suas escolhas começam a refletir isso. Você passa a se posicionar melhor, a valorizar seu tempo, a respeitar seus limites. E essas mudanças criam um campo onde o dinheiro se organiza. Existe um alívio profundo quando você percebe que não precisa mais provar que é uma boa pessoa ficando pequeno. Bondade não está ligada à escassez. Integridade não está ligada à falta. Pelo contrário, muitas dores emocionais nascem da dificuldade constante. A abundância consciente cria espaço para escolhas mais saudáveis, mais generosas e mais equilibradas. Permita que essa verdade se aprofunde. Observe como seu corpo reage quando você aceita que não há pecado em enriquecer. E se alguma dessas frases tocar você profundamente, guarde. Em breve, será importante que você escreva nos comentários o trecho que mais falou com você. Aquilo que você reconhece se fortalece. Existe uma virada interna quando você entende que o dinheiro não vem para te salvar. Vem para cooperar com quem você já é. Enquanto você espera que o dinheiro resolva tudo, você se coloca em posição de dependência. Quando você se reconhece como alguém capaz, o dinheiro encontra um parceiro, não um salvador. Essa mudança de postura transforma completamente a relação com a prosperidade. Florence Scovel Shinn dizia que o homem deve se comportar como quem espera o bem com naturalidade, não como quem implora, nem como quem desconfia. Essa naturalidade cria estabilidade emocional, e estabilidade emocional é um dos maiores atrativos do dinheiro. O dinheiro foge do caos, mas se aproxima da clareza. Talvez você esteja começando a perceber que sempre tratou o dinheiro com tensão. Cada entrada vinha com medo da saída. Cada melhora vinha com expectativa de queda. Essa vigilância constante esgota. Quando você aceita que pode enriquecer de forma sustentável, essa tensão começa a diminuir. E com ela, diminui também a autossabotagem. Existe um momento em que você entende que sair das dívidas não é apenas uma meta financeira, é uma mudança de identidade. Enquanto você se vê como alguém sempre correndo atrás, o atraso se repete. Quando você se vê como alguém que organiza, planeja e permite estabilidade, o cenário muda. A vida responde à imagem que você sustenta de si mesmo. Você começa a notar que a permissão para enriquecer não chega com barulho. Ela chega como um silêncio firme, uma sensação de que você não precisa mais se explicar, não precisa mais se diminuir, não precisa mais negociar com o medo. Esse silêncio é poderoso. Ele reorganiza tudo ao redor. Guarde isso com atenção. Ainda estamos avançando profundamente. E quando você sentir que uma frase descreveu exatamente sua trajetória, sua dor ou sua virada interna, lembre-se de comentar esse trecho. Esse gesto simples ancora internamente a permissão que está se consolidando. Existe um momento em que você percebe que a maior dor não foi a falta de dinheiro, mas a sensação constante de estar se segurando, como se houvesse sempre um freio invisível puxando você para trás no instante em que algo começava a fluir. Esse freio não veio da vida. Ele foi construído aos poucos, a partir de frases ouvidas, exemplos vistos, medos herdados. Florence Scovel Shinn ensinava que o homem aceita limites antes mesmo de perceber que o fez. E a vida apenas respeita aquilo que foi aceito.
Você pode ter acreditado que era mais seguro não querer demais, que desejar riqueza era se expor, que enriquecer poderia atrair perdas. Essa crença criou uma vigilância constante, uma espécie de autocensura emocional. O dinheiro percebe essa vigilância e se comporta de acordo. Ele entra rápido, resolve urgências, mas não se estabelece, não por castigo, mas porque ainda não havia permissão para a permanência. Talvez você esteja começando a notar que sempre que pensava em prosperar de verdade, algo dentro de você dizia para ir com calma, não exagerar, não sonhar alto. Essa voz parecia prudente, mas era medo disfarçado. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de mudar demais. Hoje, essa voz começa a ser reconhecida, e aquilo que é reconhecido perde poder. Existe uma liberdade profunda, quando você entende que pode enriquecer, sem precisar pedir desculpas por isso. Que pode ganhar dinheiro sem se sentir culpado. Que pode sair das dívidas sem carregar vergonha. A abundância não exige explicações. Ela exige apenas alinhamento. Quando você aceita essa verdade, algo se reorganiza internamente e começa a refletir externamente. Você não precisa se tornar alguém frio ou distante para prosperar. A sensibilidade não é inimiga da riqueza. A escassez prolongada é que costuma endurecer. O dinheiro, quando chega a uma consciência equilibrada, amplia a capacidade de cuidado, escolha e presença. Ele não tira a humanidade. Ele devolve tempo e tranquilidade. Permita que essa compreensão se aprofunde. Observe como seu corpo reage quando você aceita que enriquecer é permitido. E se alguma dessas frases tocar você profundamente, guarde. Em breve, será importante que você escreva nos comentários o trecho que mais falou com você. Aquilo que você reconhece se fortalece. Existe uma virada silenciosa quando você entende que o universo não testa sua moral mantendo você pequeno. Essa ideia foi ensinada, não é divina. Florence Scovel Shinn dizia que a vida é generosa por natureza e que a limitação surge quando a consciência a aceita. Quando você para de associar prosperidade a perigo, o caminho se abre de forma surpreendente. Você pode ter sido leal demais a histórias de sofrimento, histórias familiares, coletivas, pessoais, como se enriquecer fosse trair tudo o que veio antes. Mas honrar o passado não significa repetir seus limites. Honrar o passado é ir além dele com consciência. Permanecer preso à escassez não é lealdade. É medo disfarçado de respeito. Talvez você esteja começando a perceber que sempre que surgia a chance de ganhar dinheiro de forma mais fluida, você desconfiava, como se fosse bom demais para ser verdade. Essa desconfiança não era intuição, era condicionamento. E condicionamentos se dissolvem quando a consciência se expande. Existe um momento em que você entende que sair das dívidas não é apenas um alívio financeiro, é um encerramento simbólico. É dizer internamente que a fase de aperto terminou. Enquanto você se vê como alguém sempre no limite, o limite se mantém. Quando você se vê como alguém em reorganização e crescimento, a vida responde. Você começa a perceber que a permissão para enriquecer muda sua relação com o tempo. Menos pressa, menos ansiedade, menos desespero. A pressa nasce da falta. A calma nasce da confiança. E a confiança é um dos terrenos mais férteis para o dinheiro se estabelecer e crescer. Guarde isso com atenção. Ainda estamos avançando por camadas profundas. E quando você sentir que uma frase descreveu exatamente sua dor, sua história ou sua virada interna, lembre-se de comentar esse trecho. Esse gesto simples ancora internamente a permissão que está se fortalecendo. Existe um ponto em que você percebe que a vida sempre esteve pronta para te entregar mais, mas esperava que você estivesse pronto para sustentar. Sustentar não é apenas receber dinheiro, é manter clareza quando ele chega, é não se sabotar quando as coisas melhoram. É não se punir por estar bem. Florence Scovel. Shinn ensinava que o bem só permanece onde encontra equilíbrio emocional. Quando você não se permite enriquecer, o dinheiro até aparece, mas não encontra base para ficar. Você pode ter acreditado que enriquecer mudaria quem você é, que traria conflitos internos, afastaria pessoas, exigiria que você se tornasse alguém duro. Essa crença cria resistência silenciosa. A verdade é que a escassez prolongada muda muito mais o caráter do que a abundância consciente. A falta constante rouba paz, rouba leveza, rouba escolhas. O dinheiro, quando chega com consciência, devolve tudo isso.
Talvez você esteja começando a perceber que muitas decisões pequenas foram tomadas a partir do medo de ter demais. Medo de errar, medo de cair, medo de não saber lidar. Esses medos não são falhas suas. São reflexos de uma educação emocional que nunca ensinou a prosperar. Agora, essa educação começa a ser substituída por consciência. Existe um momento em que você entende que enriquecer não é um salto abrupto, é uma travessia interna. Cada vez que você se permite um pouco mais, algo se reorganiza. Cada vez que você escolhe não se diminuir, o campo responde. O dinheiro não chega como prêmio, chega como reflexo da postura interna. Você não precisa se tornar especialista em nada novo para permitir a abundância. O que muda não é a técnica, é a identidade. Quando você se vê como alguém autorizado a prosperar, suas escolhas se ajustam naturalmente. Você não aceita menos, não se apressa por medo, não recua quando o caminho se expande. Permita que essa identidade se fortaleça. Observe como seu corpo responde quando você aceita que pode enriquecer sem se perder. E se alguma dessas frases tocar você profundamente, guarde. Em breve, será importante que você escreva nos comentários o trecho que mais falou com você. Aquilo que você confirma, se consolida. Existe uma clareza profunda quando você entende que a vida não exige sacrifício contínuo para conceder abundância. Essa ideia de que sofrer é virtude foi aprendida, não é lei espiritual. Florence Scovel Shinn dizia que a alegria é um dos sinais mais claros de alinhamento. Quando você se permite prosperar, a alegria aparece não como euforia, mas como alívio. E o alívio indica que você está no caminho certo. Você pode ter confundido esforço com merecimento. Trabalhou mais acreditando que isso abriria portas internas. Mas portas internas se abrem com permissão, não com desgaste. O desgaste pode até gerar resultados pontuais, mas não sustenta transbordar financeiro. O transbordar só acontece quando você aceita que pode ter mais sem pagar com dor. Talvez você esteja começando a perceber que sempre que algo fluía com facilidade, você desconfiava. Como se facilidade fosse sinal de perigo. Essa desconfiança cria interrupções. Quando você aprende a confiar na fluidez, o caminho se alonga. A vida não foi feita para ser constantemente pesada. Ela se torna pesada quando a consciência resiste. Existe um ponto em que você entende que sair das dívidas não é apenas resolver contas, é sair de um estado interno de aperto. Enquanto o aperto permanece, novas formas de dívida aparecem. Quando o aperto se dissolve, as soluções se apresentam com mais clareza e menos sofrimento. Você começa a notar que a permissão para enriquecer muda até sua relação com o silêncio. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser descanso. A mente desacelera, as escolhas se tornam mais conscientes, e esse estado interno é o ambiente ideal para o dinheiro circular de forma saudável. Guarde isso com atenção. Ainda estamos avançando em camadas essenciais. E quando você sentir que uma frase descreveu exatamente sua jornada, sua dor ou sua virada interna, lembre-se de comentar esse trecho. Esse gesto simples ancora internamente a permissão que está se tornando sólida. Existe um momento em que você percebe que sempre confundiu segurança com limitação. Achou que ficar pequeno era mais seguro do que crescer, que controlar perdas era mais importante do que permitir ganhos. Essa lógica parece sensata, mas cria uma prisão invisível. Florence Scovel Shinn ensinava que a verdadeira segurança nasce da confiança na lei, não do medo de errar. Quando você se permite enriquecer, você não perde segurança. Você troca vigilância por estabilidade. Você pode ter passado anos vivendo com o coração apertado, achando que isso era responsabilidade. Cada gasto era culpa, cada ganho era alívio temporário, cada melhora vinha com medo de queda. Esse ciclo não é prudência, é sobrevivência prolongada. E a sobrevivência não foi feita para durar para sempre. Ela é uma fase. A permissão para enriquecer marca a transição dessa fase para uma vida de construção consciente. Talvez você esteja começando a perceber que sempre que a vida oferecia algo maior, você pensava em tudo o que poderia dar errado. Essa antecipação do erro parecia maturidade, mas era medo disfarçado de cautela. O medo cria cenários para se proteger. A consciência cria caminhos para avançar. Quando você escolhe a consciência, o medo perde autoridade. Existe um descanso profundo quando você entende que não precisa mais viver em alerta financeiro. O alerta constante rouba presença,
criatividade e clareza. Quando você aceita que pode enriquecer de forma estável, o corpo relaxa. E um corpo relaxado toma decisões melhores. Decisões melhores criam resultados melhores. O dinheiro responde a esse ciclo com naturalidade. Você não precisa provar nada para a vida. A vida responde àquilo que você aceita como normal. Se a escassez é normal para você, ela se repete. Se a abundância começa a ser normal, ela se estabelece. Normalidade interna é uma das chaves mais ignoradas da prosperidade. Aquilo que você normaliza, você sustenta. Permita que essa normalidade se ajuste. Observe como sua mente reage quando você aceita que enriquecer pode ser simples, organizado e contínuo. E se alguma dessas frases tocar você profundamente, guarde. Em breve, será importante que você escreva nos comentários o trecho que mais falou com você. Aquilo que você reconhece se expande. Existe uma virada silenciosa quando você entende que a vida não te pede para ser forte o tempo todo. A força constante cansa. O que sustenta o crescimento é a estabilidade interna. Florence Scovel Shinn dizia que o homem deve descansar na certeza depois de afirmar. Esse descanso não é desistência, é confiança. É parar de puxar a planta para ver se ela cresceu. Você pode ter acreditado que enriquecer exigiria vigilância eterna, medo de perder, tensão constante. Essa crença cria resistência. A abundância sustentável nasce quando você confia no processo e permite ajustes sem desespero. O dinheiro não gosta de ansiedade. Ele gosta de ordem, clareza e continuidade. Talvez você esteja começando a perceber que sempre tratou o dinheiro como algo frágil, que podia sumir a qualquer momento. Essa expectativa cria instabilidade. Quando você passa a tratar o dinheiro como algo que se organiza, a experiência muda. O dinheiro começa a ficar. Começa a crescer. Começa a circular com mais inteligência. Existe um ponto em que você entende que sair das dívidas não é apenas uma conquista financeira. É um símbolo interno. É o fim de uma identidade baseada em aperto. Quando essa identidade se dissolve, novas escolhas surgem. Você planeja melhor. Você decide com calma. Você respeita seus limites. E essas atitudes criam um novo padrão. Você começa a notar que a permissão para enriquecer muda sua relação com o futuro. O futuro deixa de ser ameaça e passa a ser possibilidade. Essa mudança não acontece de uma vez, mas se consolida a cada decisão tomada sem medo. O medo diminui quando não é alimentado. E quando o medo diminui, a abundância encontra espaço. Guarde isso com cuidado. Estamos nos aproximando das camadas finais. E quando você sentir que uma frase descreveu exatamente sua história, sua dor ou sua virada interna, lembre-se de comentar esse trecho. Esse gesto simples ancora internamente a permissão que está se tornando permanente. Existe um instante decisivo em que você percebe que não foi a vida que te segurou. Foi o medo de ir além do que você já conhecia. O conhecido podia ser apertado, cansativo, limitante, mas era previsível. E a previsibilidade traz uma falsa sensação de controle. Florence Scovel Shinn ensinava que o homem perde mais tentando controlar a vida do que confiando na lei. Quando você se permite enriquecer, você troca o controle pelo alinhamento. E alinhamento cria segurança real. Você pode ter passado anos acreditando que enriquecer exigiria vigilância constante, desconfiança contínua e tensão permanente. Essa crença cria um estado interno que impede o dinheiro de se estabelecer. O dinheiro não se fixa onde há medo crônico. Ele se fixa onde há clareza e confiança. Quando você aceita que pode prosperar sem viver em alerta, algo começa a se reorganizar silenciosamente. Talvez você esteja começando a perceber que muitas decisões foram tomadas a partir do medo de perder, não do desejo de crescer. Você evitou riscos necessários, adiou movimentos importantes, aceitou menos do que podia sustentar, não por falta de capacidade, mas por receio de ultrapassar um limite invisível. Esse limite não era divino, era aprendido, e agora começa a se dissolver. Existe uma força enorme quando você entende que enriquecer não te torna vulnerável, te torna estruturado. A vulnerabilidade nasce da instabilidade, não da abundância consciente. O dinheiro, quando chega com ordem, cria margem, cria fôlego, cria escolha. Ele não rouba a paz, ele compra tempo.
E tempo é um dos maiores bens que existem. Você não precisa se desculpar por querer estabilidade, conforto e crescimento. Esses desejos não são excessos, são necessidades humanas legítimas. A escassez prolongada distorce prioridades e endurece o coração. A abundância consciente suaviza, organiza e amplia. Quando você aceita isso, o conflito interno começa a desaparecer. Permita que essa verdade se aprofunde. Observe como seu corpo reage quando você aceita que pode enriquecer sem medo. E se alguma dessas frases tocar você profundamente, guarde. Em breve, será importante que você escreva nos comentários o trecho que mais falou com você. Aquilo que você reconhece se fortalece. Existe uma clareza que surge quando você entende que a vida não está te testando para ver até onde você aguenta sofrer. Essa ideia foi ensinada. Não é lei espiritual. Florence Scovel Shinn dizia que o bem flui naturalmente quando não é resistido. A resistência cria atraso, não merecimento. Quando você para de resistir à abundância, o fluxo começa a se mover com mais naturalidade. Você pode ter acreditado que enriquecer exigiria perder simplicidade, essência ou verdade. Mas a verdade é que a simplicidade verdadeira não nasce da falta, nasce da escolha. Quando você tem escolha, você vive com mais verdade, não com menos. A escassez obriga concessões que ferem a essência. A abundância consciente permite coerência. Talvez você esteja começando a perceber que sempre tratou o dinheiro como algo instável, quase perigoso. Essa percepção moldou sua relação com ganhos e perdas. Quando você começa a tratar o dinheiro como algo que pode ser organizado, administrado e sustentado, o comportamento dele muda. O dinheiro responde à forma como é percebido. Existe um ponto em que você entende que sair das dívidas não é apenas quitar valores, é sair de um estado interno de urgência. A urgência cria decisões ruins. A calma cria decisões sólidas. Quando você aceita que pode enriquecer de forma gradual e estável, a urgência perde espaço. E com isso, as escolhas se tornam mais inteligentes. Você começa a notar que a permissão para enriquecer muda sua relação com o presente. O presente deixa de ser apenas um lugar de sobrevivência e passa a ser um espaço de construção. Essa mudança é profunda. Ela altera o tom da sua vida, mesmo antes de alterar os números. Guarde isso com atenção. Estamos muito próximos do fechamento. E quando você sentir que uma frase descreveu exatamente sua dor, sua história ou sua virada interna, lembre-se de comentar esse trecho. Esse gesto simples ancora internamente a permissão que agora está quase completa. Chega um momento em que tudo se encaixa de forma silenciosa, não como um choque, mas como um reconhecimento. Você percebe que não estava faltando força, nem fé, nem esforço. O que faltava era permissão. Permissão para ir além do limite que você aprendeu a respeitar. Permissão para aceitar que enriquecer não é um erro, não é um risco moral, não é uma traição à sua história. É apenas a continuação natural de um caminho que amadureceu. Você não chegou até aqui por acaso. Se estivesse ouvindo isso antes, talvez resistisse, talvez julgasse, talvez recuasse. Hoje, algo em você reconhece. Reconhece porque está cansado de lutar contra a própria expansão. Cansado de justificar porque não pode ter mais. Cansado de carregar culpa por desejar estabilidade, conforto e liberdade. Esse cansaço não é fraqueza. É o sinal de que uma fase terminou. Florence Scovel Shinn ensinava que quando o homem muda sua aceitação interna, a vida muda sua resposta externa. A vida nunca exigiu que você permanecesse pequeno. Foi você quem aprendeu a se conter. Agora, ao aceitar que tem permissão para enriquecer, você altera a base sobre a qual todas as suas decisões são tomadas. E quando a base muda, tudo o que se constrói sobre ela muda também. Talvez você esteja sentindo agora uma firmeza diferente. Não é empolgação passageira. É uma decisão silenciosa. A decisão de não se impedir mais. A decisão de não negociar com o medo. A decisão de não se diminuir para parecer aceitável. Essa firmeza é o solo onde o dinheiro consegue se estabelecer sem causar conflito interno. Onde ganhar dinheiro deixa de gerar ansiedade. Onde sair das dívidas deixa de ser luta e passa a ser consequência. Existe um ponto em que você entende que não precisa mais se preparar para perder. Essa preparação nunca te protegeu, apenas te manteve tenso. Quando você aceita que pode enriquecer de forma estável,
O corpo relaxa, a mente clareia e as escolhas se organizam. O dinheiro responde a esse estado com naturalidade, porque ele gosta de ambientes internos organizados. Guarde este momento, porque sempre que a dúvida tentar voltar, você vai lembrar da calma firme que sentiu aqui. E quando você perceber que alguma dessas frases descreveu exatamente a sua virada interna, escreva nos comentários o trecho que mais tocou você. Aquilo que você confirma conscientemente se estabelece com mais força. E agora, a lição final precisa ser dita com clareza absoluta. A vida não responde ao que você deseja em silêncio enquanto se sente culpado. A vida responde ao que você aceita como verdade sobre si mesmo. Enquanto você se vê como alguém que não pode ir além, o além permanece distante. Quando você se vê como alguém autorizado a prosperar, o caminho se abre. Não por mágica, mas por lei. Você tem permissão para enriquecer. Não porque alguém te concedeu isso hoje, mas porque essa permissão sempre existiu. O que muda agora é que você a reconhece. Reconhecer muda postura. Postura muda decisões. Decisões mudam resultados. E resultados sustentados constroem uma nova realidade financeira, emocional e espiritual. Você não está sozinho. Nunca esteve. Mesmo nos momentos mais difíceis, havia algo te sustentando silenciosamente, preparando você para entender isso agora. Você resistiu, você continuou, você chegou até aqui. Isso já prova que existe dentro de você uma força maior do que qualquer ciclo de escassez que você viveu. Florence Scovel Shinn dizia que o homem deve caminhar como quem sabe que a lei está a seu favor, não com arrogância, mas com serenidade. Essa serenidade muda tudo. Você para de se apressar por medo, para de aceitar menos, para de se sabotar quando as coisas melhoram. E quando isso acontece, a realidade começa a confirmar a nova postura sem esforço excessivo. A lição final é simples e profunda. A abundância não exige luta constante. Exige permissão consciente. O dinheiro não exige sacrifício eterno. Exige alinhamento. Sair das dívidas não exige punição. Exige mudança de identidade. Enriquecer não exige que você se torne outro. Exige apenas que você pare de se limitar. Se este texto falou com você em algum ponto, se alguma frase pareceu escrita exatamente para a sua história, escreva nos comentários o trecho que mais tocou seu coração. Não por mim, por você. Aquilo que você declara se fortalece. Aquilo que você aceita cresce. E que, a partir de agora, sua consciência caminhe com a certeza de que você tem permissão para enriquecer, para viver em abundância e para sustentar o transbordar financeiro que você está pronto para experimentar.